Cumprimento a todos os telespectadores na paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por mais este momento, por estar na tua presença. Senhor, eu agradeço por todas as vidas, por todos os telespectadores que estão nos assistindo neste momento, esta programação. Eu quero levar uma palavra esta manhã, uma palavra de conforto para a tua alma, para a tua vida. Principalmente para a igreja do Senhor Jesus. Aqui, Tito escreveu para a igreja de Creta, dizendo assim, em 1 Tito, capítulo 1 e versículo 5, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceste presbítero, como já te mandei. Aquele que for repreensível marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então diz aqui a palavra de Deus que o homem de Deus tem que estar preparado, tem que ser escolhido por Deus, tem que ter o chamado de Deus para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Aqui diz que quando Tito escreveu dizendo que pusesse em ordem a casa, as coisas de Deus, ele disse que estabelecesse presbítero, fizesse obreiro, para que pudesse continuar a obra do Senhor. Em primeiro lugar, nós temos que fazer obreiro para a obra de Deus. Sem obreiro, a igreja não pode dar continuidade. Sem obreiro, a igreja não pode seguir. Para isso nós temos que fazer a obra de Deus com tranquilidade. Nós temos que fazer a obra de Deus com naturalidade, mas temos que ter o chamado de Deus. Sem o chamado do Senhor, não adianta eu querer ser uma coisa que eu não posso ser. E aqui, então diz assim, por causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei, que fizesse obreiro, que restaurasse aquela igreja. Mas para isso, tinha que ter um obreiro para cuidar daquela obra. Hoje não é diferente, como nós fizemos. A palavra de Deus foi assim ontem, hoje e será sempre, eternamente. Porque como Deus começou lá atrás, ensinando os seus discípulos, os seus obreiros, os seus apóstolos a conforme ele escreveu. Para isso, hoje serviu para aquele tempo e serve para hoje também. Então a palavra de Deus, ela não tem fim, ela é eterna, né? Então, para isso nós tínhamos que, porque Tito em primeiro lugar mandou fazer obreiros, mandou fazer homens de Deus, mandou preparar homens especial, aquele que queira fazer a obra de Deus. Aquele que diz assim, não, eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. Mas para isso, esses obreiros teriam que renunciá-lo. Hoje não é diferente. Hoje os obreiros de Deus têm que renunciar. É obrigado a renunciar. Nós não podemos pregar uma palavra de Deus, pregar uma coisa que nós não vivemos. Nós temos que renunciar todos os pecados, todas as coisas do mundo, para mostrar quem nós somos. Nós temos que fazer a diferença na sociedade. Nós temos que fazer a diferença na igreja. Nós temos que fazer a diferença em casa. Nós temos que fazer a diferença por onde nós andar, para que quando nós formos usados por Deus, Deus nos use como servo. Deus nos use como instrumento nas mãos dele, para restaurar a vida, para restaurar aquelas almas perdidas. Muitas vezes nós ficamos tristes, ficamos aborrecidos porque não é do jeito que nós queremos, muitas vezes. Muitas vezes não temos paciência de esperar, muitas vezes nós não temos paciência de fazer a obra de Deus conforme está escrito aqui. Muitas coisas não é para hoje, muitas coisas não é para amanhã, mas é o tempo determinado por Deus.
Deus faz todas as coisas. É Deus que faz a obra, não somos nós. Nós somos apenas um instrumento. E diz aqui no versículo 6, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis e que não possam ser acusados de dissoluções, que não venha a ser acusado e nem ser desobediente, não venha a ser acusado porque fuma, porque bebe. Mas eu bebo só um pouquinho de vinho, o presbítero pode beber, menos o pastor, menos evangelistas, menos os apóstolos, mas só quem pode tomar vinho é o presbítero. Eu já ouvi isso. Então a Bíblia diz que para nós sermos fiel a Deus, mostrar que nós temos que fazer a diferença, se nós pregamos que não podemos beber, não podemos fumar, não podemos jogar e nem julgar também, nós temos que apenas pregar o Evangelho de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus, para que nós venhamos depois não ser repreendido também, tá? Tem muitos pastores aí que só a misericórdia de Deus. Eles entram na igreja, não são nada, né? Deus faz a obra na vida deles, Deus restaura a vida deles, mas o que acontece? Quando eles estão lá em cima, eles mudam a sua personalidade. Eles simplesmente dizem: pastor, estou saindo dessa igreja porque o tempo aqui para mim deu, o meu tempo aqui acabou e eu estou indo embora, porque está se rebelando contra aquele pastor, contra aquela igreja. Então o que acontece? Estão abrindo igreja, estão abrindo portas que não estão preparados para fazer a obra de Deus. Aqui Tito mandou preparar os obreiros para fazer a obra de Deus. Então, eles entram na igreja, eles pensam que já estão preparados. Eles pensam que é assim para fazer a obra de Deus. Tem que ter o chamado de Deus. Se eles soubessem o que era um chamado de Deus, eles não faziam desta forma. Simplesmente sai da igreja, leva aí um grupo com eles e diz: irmão, vamos abrir uma nova porta, vamos abrir uma igreja. É claro que quanto mais igreja, melhor. Mas tem que ser homens e mulheres preparados por Deus, quando tem um chamado de Deus. Muitas vezes alguém me pergunta: mas pastor, por que tanta igreja agora? Cada esquina tem uma igreja, cada porta, cada lugar que você vai tem uma igreja. Onde era um boteco agora tem uma igreja, onde era um prostíbulo hoje tem uma igreja. Mas por que isso? Isso é de Deus? Tantas igrejas? Deus não fez só uma igreja? Não, Deus não fez só a igreja. Deus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Então, Deus mandou abrir porta, Deus mandou pregar o evangelho. Mas aqui diz: escolha. Está vendo? Estabelecer-se presbítero como já te mandei. Aquele que for irrepreensível. Aquele que for marido de uma mulher só. Tem muitos aí abrindo igreja, mas já está na segunda, na terceira e na quarta mulher. Aí faz um contrato de casamento, 6 meses não gostou, não vou trocar de mulher. Final do ano ele faz um novo contrato, mais 6 meses. E assim ele vai levando a vida. E assim ele vai levando a igreja. E aquela igreja, ela simplesmente é liberal. Então o povo vai, coitado, porque não conhece a verdade. Não conhece que aquele homem já está na terceira ou a quarta esposa. Aqui diz aqui: aquele que for irrepreensível, aquele que for marido de uma mulher só, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções, nem desobedientes. Irmãos, estão fazendo tudo ao contrário. Simplesmente sai da igreja porque não aceita aquilo que o pastor, aquela norma da igreja, que o pastor pôs sobre ele. Então ele diz: não, eu não vou ficar mais aqui, porque aqui deu para mim. E já convida lá uma metade da igreja, onde ele está congregando: vamos sair e nós vamos fazer o quê? Vamos abrir uma igreja, sem a permissão de Deus. Cheio do pecado, cheio de rebeliões, está se rebelando contra a igreja de Deus. Então não tem o chamado de Deus. O que acontece? Muitos estão fechando. Muitas serviram de abrir para escândalo do evangelho. Amanhã fecha a porta, estão bebendo, estão fumando, estão caídos na sarjeta. E aqueles que estão querendo ir para a igreja, estão começando a sentir o desejo de ouvir a palavra de Deus, né? Vai dizer: mas meu Deus, eu fui naquela igreja lá, mas eu soube algo daquele pastor, eu soube algo daquela família que já se rebelaram daquela igreja, aquele foi expulso daquela igreja, está lá naquela outra pregando e louvando, aquele está no banco e está lá fora pregando o evangelho. Está tudo errado, irmão.
Pastores, quando pega alguém de outra igreja, consulte o ministério da onde ele veio. Por que ele saiu daquela igreja? Por que ele não está mais ali? Por quê? Venha fazer uma vistoria na vida dele, para ver por que ele está saindo. Vê se ele está legal com Deus. Ele vai para a tua igreja, saiu de rebelião com o pastor, saiu brigado com o pastor, e vai lá para aquela igreja, abraçando e beijando o próximo pastor, para lhe trair também. E muitos desses aí estão pregando por aí, louvando, e eles estão no banco, porque foram rebeldes, lá na igreja onde eles estavam. Cuidado, irmão. Não vamos estragar o evangelho, não vamos poluir o evangelho de Cristo, não vamos fazer asneira, vamos levar. Se aquele pregador não serviu lá, ele saiu com rebelião, com rebeldia, desobediente a Deus, não aceite, irmão. Peça uma carta para ele lá, peça uma carta do seu pastor, da onde você veio, para você congregar aqui. Porque muitas vezes são más elementos, irmão. E estão querendo só se usufruir da igreja, e às vezes querer ser mais que aquele pastor. E diz aqui no versículo 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Eu quero ser igual aquele pastor, eu quero ter o carro que o pastor tem. A inveja, irmão, está sobre ele, irmão. Ele também quer ser um comandante, ele quer ser um dirigente, ele quer cuidar de uma igreja, ele quer ser reconhecido pelos outros. Nós não temos aqui para ser reconhecido por homem nenhum, nós temos que ser reconhecido por Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, aquela igreja não vai crescer, não vai permanecer e vai fechar. E vai fazer feio. Você tem muitas portas fechando aí, muitos pastores entrando em decadência, muitos pastores que não conseguem mais nem ficar dentro de uma igreja. Ele não consegue. Outrora ele era um dirigente de uma igreja, dirigente de uma congregação. Ele pregava o evangelho, era querido na assembleia. E agora ele está solto, está por aí perdido, não tem mais direção, perdeu a direção de Deus, perdeu a unção, perdeu a noção do que ele fazia. Hoje ele vive no pecado, ele vive na idolatria, vive fumando e bebendo, quer voltar para a igreja, mas não tem mais força, fez tudo o que não prestava lá fora. Quando ele volta para a igreja, ele volta reprimido, ele volta assim triste, aborrecido, desconfiado que os irmãos não aceitam mais ele. Irmão, quem está de pé cuida para que não caia. Não é fácil levar o evangelho, não. Não vai pensar que você vê pastor aí andando na rua ou de carro, você não pensa, que vida boa, o dinheiro dos irmãos. Irmãos, não pensa assim. Bom, faz a tua parte com Deus, dá teus dízimos, as tuas ofertas, para que a igreja não venha perecer. Porque nós somos responsáveis pela igreja, pela porta aberta. Nós somos responsáveis, nós todos somos responsáveis, para que aquela igreja venha ganhar almas para Jesus. E eu fico tão feliz quando vem alguém de outras igrejas. A gente não pede para ficar ali. A gente, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom a sua visita. Não tem problema de visitar, não, irmão. Não faça acepção de pessoas, mas trate bem os seus irmãos, né? Como uma vez nós fizemos o ciclo de oração, né? O grupo jovem, vai lá na outra igreja, que nada a ver, às vezes tem uma convenção, convidamos para ir lá. Nós também vamos lá na igreja do irmão. Tem que ser unido, irmão, na presença de Deus. Não precisa passar de lá para cá, nem daqui para lá. Apenas colaborar com a obra de Deus. Quando Jesus voltar, ele vai buscar os melhores de cada igreja. Quando Jesus voltar, ele vai buscar o melhor, aquele que serviu a Deus de corpo e alma, aquele que serviu a Deus de coração. Não é pela nossa aparência, não, mas é sim, é as obras que nós fizemos. Nós temos que fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, se preocupar, fazer o melhor para Deus. Não é placa de igreja que vai nos salvar, não. Então diz assim, no versículo 8, mas dado a hospitalidade, tem que ser hospitaleiro, recepcionar bem os irmãos, tratar bem os irmãos, né? Amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Tem que ser temperante, irmão. Nós não podemos ser temperamental, ser ignorante. Porque agora a igreja está cheia, eu vou tocar os pés pela cabeça. Não, irmão. Continue tratando os irmãos daquela forma. A gente sabe que muitas vezes nós pastores sofremos, fizemos o possível, fizemos o melhor para agradar.
Mas muitas vezes não adianta, irmão. Às vezes fizemos o bem e levamos as costas. Vira as costas para nós por nada. Muitas vezes a gente entristece por causa desse tipo de coisa. Ah, irmão, me arruma um negócio para mim, mas o pastor não pode arrumar. Simplesmente sai da igreja porque o pastor não pôde ajudá-lo, porque o pastor não pôde favorecer naquele momento difícil. Mas quando ele veio pedir para mim algo, eu já ajudei 4 ou 5. Eu não posso ajudar mais. Ele tem que entender que o pastor está ali para administrar a igreja. O pastor não está ali para poder financeiramente ajudar. Muitas vezes nós passamos trabalho para pagar o nosso aluguel no final do mês. Não é assim. Tá? Tudo tem o seu custo. Então a igreja também tem os seus problemas. Os dízimos, as ofertas, não é um dinheiro fixo que entra na igreja. Esse mês entra menos, mês que vem entra mais, outro mês entra pela metade. Então nós não exigimos nada de ninguém. Cada um é livre. O dízimo é muito importante para a casa de Deus. É bíblico isso ali. Mas tem muitas pessoas que não podem dar. Por isso nós não vamos exigir e botar para fora. Não, deixa o Espírito Santo tocar nele. Deus vai abençoá-lo. Daqui a pouco ele vai ser abençoado também na presença de Deus. Glórias a Deus. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Temos que andar firme na palavra de Deus, pregar a palavra de Deus com carinho, com dedicação, com amor, fazer aquela obra de Deus, fazer algo como se fosse para você. Faça para Deus também. Seja fiel com Deus, seja fiel na palavra, vive naquilo que você prega, vive aquilo que você está pregando, seja fiel para com Deus. Todos nós temos nossas falhas, temos, claro que se é que não tem falha ou pecado, é mentiroso, mas nós queremos que você seja fiel com Deus, seja fiel na casa de Deus. Nós precisamos disso ali. Não adianta dizer, ninguém dá dízimo, mas quero construir uma igreja. Eu digo, irmão, cada um traga agora para nós construir o nosso templo, um traz um caminhão de pedra, traz um caminhão de cimento, um caminhão de ferro, e aí o irmão vai lá e financia num ano para poder pagar. Ou senão uma vez faz uma caixinha, depositar aquela caixa ali, conforme o seu coração, dá na mesma, irmão. Para nós construir e pagar o aluguel, nós somos pegados os membros da igreja. De uma forma ou de outra, vamos ter que usar a igreja. O povo da igreja vai ter que ajudar. Não adianta dizer que não dá dízimo, mas tira da pessoa de outro modo, de outro motivo. Não adianta, a igreja não vive. Ninguém que vai cuidar de uma igreja tenha um salário suficiente para pagar o aluguel da igreja, a despesa de uma igreja, irmão. Ninguém vai conseguir. Todos nós temos a nossa despesa, temos nossos afazeres, muitas vezes deixamos, uma vez a minha esposa deixa fazer algo em casa para ela, para poder fazer uma visita, para ir lá orar para aquela pessoa. Até essa semana a gente estava feliz porque eu visitar uma família, o homem ganhou aquela AVC, ficou paralítico, ficou a mão atrofiada, com as pernas atrofiadas, não podia mais falar, mais andar. Fomos visitar ele essa semana, já estava caminhando sozinho, sem ajuda de muleta, sem ajuda de ninguém, já estava caminhando. Ele aqui, que maravilha. Por quê? Porque nós fizemos a palavra de Deus com dedicação, nós levamos a palavra de Deus com carinho, nós sabemos que está escrito aqui vai acontecer, mas para que isso aqui aconteça, nós temos que fazer a vontade de Deus, pregar a verdade, ser fiel. A palavra fiel aqui é a palavra-chave para nós servir o nosso Deus. Fiel, tem que ser fiel a Deus em todas as coisas. Então diz assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. É muito triste, irmão, você saber que você está no meio de irmãos, escolhido por Deus, às vezes até obreiro, que nós preparamos para fazer a obra, como diz aqui Tito, em primeiro lugar, fazer obreiros. E fizemos um obreiro, amanhã está no nosso meio, blasfemando, murmurando, que não deve ser assim, tem que ser feito de outra forma. Irmãos, nós não podemos fazer assim. Nós temos que fazer a palavra de Deus, temos que pregar de acordo com como está aqui. Podemos ser um pouco radical, mas é assim que está escrito. Porque há muitos desordenados, faladores, falam demais, falam até pelos cotovelos. E não sabe o que estão falando, não sabe o porquê que está acontecendo aquilo ali. Se tem um pastor, tem um dirigente da igreja que está cuidando disso ali. Vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, principalmente os convertidos, principalmente os pregadores, principalmente aqueles que estão no nosso meio, que já são há anos convertidos. E ainda fico colocando em seu coração algo que não agrada a Deus, algo que ainda venha colocar no meio da igreja confusão.
Não adianta você ir lá evangelizar, não adianta você ir lá falar do amor de Cristo e de repente você mesmo derrubar, matar aquela alma. Não adianta. Eu conheço um monte assim, obreiros, eles vão lá, evangelizam, visitam as pessoas, tragam ela para a igreja. Quando a pessoa está começando a aceitar a verdade, conhecer a verdade, diz: olha, não, eu vou ficar aqui, eu gostei da palavra, eu sei que essa aqui é a palavra verdadeira, e é depois que eu fui para aquela igreja, a minha vida mudou. Mas daqui a pouco ele estraga tudo o que ele fez. Não adianta de nada. Não adianta de nada. Não adianta você fazer vigília 24 horas, não adianta ir por jejum 24 horas, não adianta você orar 24 horas, se você não é firme na palavra de Deus, se você não anda no caminho reto de Deus, se você continua fazendo algo errado. Não adianta. Tem que pregar a palavra de Deus, pregar com naturalidade, temos que ser fiel para com Deus. Comprou, pagou. Deve, paga. Tem que ser fiel em tudo. Quando a palavra de Deus fala fiel, é fiel em tudo, meu irmão. Não adianta. Deus é fiel. E por que nós não podemos ser fiel também? É muito fácil viver neste mundo e comprando e tendo de tudo, mas não paga ninguém. Não adianta você ir para a igreja pregar o quê? Todo mundo sabe que você não paga. Todo mundo sabe que você não é bom pagador. Não adianta. Então você vai, faz a palavra de Deus e seja fiel com Deus. Compre aquilo que você pode comprar. Maneja bem a palavra de Deus. Prova que você é fiel com Deus, que você pode fazer a obra de Deus, né? Então diz assim: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância, enganando o seu semelhante, enganando o povo de Deus, que aquele já foi até os convertidos, enganando as pessoas, fazendo negócios para perturbar a vida das pessoas. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas e ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto repreendo-os severamente para que sejam sãos na fé. Você está vendo? Ontem pregavam o evangelho, viviam da fé, viviam pregando aquilo. Não, tem que ser assim, se você não for assim, Deus não vai te abençoar. E de repente ele virou. De repente ele não prega mais aquilo que ele começou a pregar, aquele verdadeiro amor, aquele primeiro amor que ele aprendeu. Ele não consegue mais fazer a obra de Deus com naturalidade, não consegue mais ser fiel. Prega a fidelidade, mas não vive na fidelidade. Nós temos que ser fiel com Deus, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Deixaram-se contaminar pelo mundo, deixaram-se contaminar pelos infiéis. Não faz mal, negócio é negócio, e religião à parte. Não, espera aí, já começa lá com a tua fidelidade. Não tem nada com a parte. Negócios, religião, a tua fé, a tua fidelidade faz parte da tua salvação. Faz parte do amor de Cristo. Deus mandou pregar a fidelidade. Deus mandou pregar o amor. Aquele amor puro e verdadeiro. Quer ser grande na palavra de Deus, quer ser usado nas mãos de Deus, então seja fiel. Não adianta eu fazer uma coisa se eu não fazer a outra. Não adianta eu vir aqui pregar a fidelidade se eu não sou fiel. Não pago ninguém. Irmãos, não adianta abrir igreja, ter programa de rádio, televisão e não ser fiel. A Bíblia diz que nós devemos ser fiel em tudo. E diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o entendimento e consciência estão contaminados. Já perdeu a noção do perigo, perdeu a noção da verdade, perdeu a noção daquilo que ele aprendeu, que Deus colocou no coração dele, a verdade, a pureza e a fidelidade. Ele perdeu a noção, ele está fora da casinha, ele perdeu o ritmo. Então não adianta mais, irmão, não adianta. Por isso que eu digo, sempre quando você está na presença de Deus, trate para ser fiel, trate para ser fiel, para você dar bom testemunho, para que amanhã você não venha se corromper por causa de um pequeno problema, por causa de um pequeno tropeço. Você bota tudo aquilo que Deus te deu, você bota a perder. De que adiantou? Trabalhou, lutou, orou, jejuou, foi ao monte e de repente ele perdeu tudo assim por nada de nada. Perdeu tudo por causa da sua infidelidade. De repente ele mudou de comportamento. Ele vivia bem com a vida e de repente ele perdeu tudo porque ele deixou de ser fiel com Deus.
Amém, irmãos? Então, para encerrar aqui, eu tenho mais uma palavra. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. De que adianta? Confessam, conhecem a Deus. Claro que conhecem a Deus, mas não adianta. Negam com as suas obras. Está vendo? Onde faziam obra de Deus, evangelizavam, pregavam a verdade, pregavam como é que o homem de Deus deve ser. E de repente o que aconteceu? Conhecem a Deus, mas negam-nas com as obras. Aquele homem serve a Deus, mas ele bebe. Aquele homem ali, ele serve a Deus, mas ele é mentiroso. Aquele homem ali serve a Deus, mas ele não é fiel. Aquele homem serve a Deus, mas nunca vi mais ele dentro da igreja. Eu vejo ele mais fora do que dentro. Está vendo? Sendo abomináveis, desobediente e reprovado para toda boa obra. Quem ele reprovou foi Deus. Deus reprovou.